Olá, nós somos a Polaris Consultoria, uma consultoria experimental de administração que tem como foco a gestão do planejamento estratégico aplicado em microempresas. A crise do coronavírus impactou diretamente a vida de milhões de pessoas, e com as empresas não foi diferente. As mudanças constantes do cenário econômico de todo o mundo se potencializaram ainda mais durante a pandemia, e as organizações tiveram que se preocupar ainda mais com os acontecimentos do macroambiente, para então criarem ou adequarem o seu planejamento. As MEIs e as microempresas representam, segundo o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, 99% do cenário brasileiro. Grande parte dessas empresas já nascem sem planejamento e até mesmo sem gestão profissional, e por isso são as primeiras a serem atingidas em momentos de crise, como a que estamos vivendo desde março de 2020, quando diversas medidas de restrição foram estabelecidas. De acordo com a pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas Empresas realizada pela IBGE, desde que a pandemia do novo coronavírus chegou no Brasil, 716 mil empresas fecharam as portas. E do total de negócios fechados temporária ou definitivamente, 4 em cada 10, um total de 522 mil empresas, afirmaram ao IBGE que a situação se deveu à pandemia. E foi por isso que, a partir desses conceitos e pensando nas mudanças ocasionadas pela pandemia, que escolhemos o planejamento estratégico como tema central para a construção desse trabalho de conclusão de curso. Escolhemos o nome Polaris porque Polaris é o nome de uma estrela, a estrela mais brilhante da Ursa Menor. Antigamente, quando não se existia métodos seguros para se navegar no mar, essa estrela era usada pelos navegadores como forma de se guiar até o caminho certo. Pensando que em administração temos o conceito de Oceano Azul e Oceano Vermelho, conceitos citados no livro A Estratégia do Oceano Azul, nós escolhemos o nome Polaris porque seremos a estrela que guiará nossos clientes no meio desses dois oceanos. Agora também o nosso slogan. Bom, como usamos a imagem de uma estrela guia na nossa logo, a frase "a estrela que guia o seu caminho" é utilizada como forma de dizer que guiaremos as pessoas que nos seguirem até o lugar certo, da mesma forma que a estrela Polaris guiava os navegadores. Pensando nisso, nossa logo tem uma estrela em cima, nos representando, e um oceano embaixo, que representa por onde vamos guiar nossos clientes, pelos perigos e outras preocupações que existem no mundo empresarial. Nós usamos o azul porque, de acordo com o livro A Psicologia das Cores de Eva Heller, essa cor indica harmonia e equilíbrio e também é considerada aconchegante. Além de tudo, é a cor que representa os mares. Nossa missão é direcionar microempresas e autônomos para o caminho do sucesso. A nossa visão é ser referência dentre as consultorias experimentais. E os valores são prezar pela integridade e excelência do serviço prestado. Bom, em relação às nossas mídias sociais, nós optamos pelo Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas pelo mundo todo, e também o Spotify, que é uma das plataformas de streaming musical que também é bastante acessada pelo mundo todo. Focado no Instagram, nossas mídias sociais têm como principal pilar a divulgação de informações úteis para pessoas que pensam em empreender, que também é constituído por 3 quadros, que são as notícias, onde a gente pega uma notícia que envolve alguma ação de empresas grandes e mostramos como o planejamento estratégico influenciou na decisão da corporação. Temos o teórico, onde pegamos termos e palavras utilizadas na área de administração, explicamos o significado e como utilizar. E também temos os nossos cases de sucesso, onde mostramos casos em que o planejamento estratégico serviu de alicerce para que as decisões tomadas fossem aproveitadas da melhor forma. Além disso, também temos os cortes do podcast, que são feitos para explicar mais sobre o planejamento estratégico. Lá no nosso Spotify, onde postamos episódios focados em planejamento estratégico e dicas para microempreendedores.
E aí, gente, eu sou o Gustavo Mendonça. E eu sou o Jefferson. Nós somos os apresentadores do Polariscast. No primeiro episódio desse podcast, nós vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico e logística. Explicando um pouco o que é planejamento estratégico, é mais ou menos um passo a passo que a gente usa dentro das empresas, na parte de gestão, para acompanhar os passos do que você tem que fazer e como você tem que fazer para tudo dar certo. A gente escolheu um convidado muito especial para começar o nosso podcast hoje, então, por favor, se apresente. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Sou o professor André Ferrari, sou professor aqui do Centro Paula Souza já há exatos 20 anos, certo? E procuro aqui, já há bastante tempo, me especializar nessa parte de logística, gestão de produção. Então já estou há bastante tempo nessa caminhada aqui e com muita honra e com muita alegria recebi o convite dos nossos ilustres alunos para participar desse podcast. Dá para você explicar para a gente o que é um POP? O POP é o procedimento operacional padrão para justamente, por exemplo, onde eu servia, tinham 3 pelotões. Então, para um pelotão fazer a mesma coisa que o outro pelotão faz, tinha um POP único, se reuniram, o pessoal se reuniu, os pelotões se reuniu, porque para mim, eu acredito que no geral, o POP, para se formar um POP, tem que conversar com quem está ali na linha de frente. E aí serve justamente para que, numa ocorrência, a mesma ocorrência de pessoa perdida em mata, um exemplo, pelotões faziam de outra forma. Se fosse um outro pelotão, ele já faria de uma forma meio diferente, não que estavam errados, mas aí houve a necessidade de padronizar. Então, qualquer pelotão que estivesse de serviço, ele iria fazer o mesmo procedimento operacional padrão que os outros pelotões, para manter aquele padrão. Quanto às nossas parcerias, nós nos juntamos com a consultoria WorldPeace, onde foi doado um valor de R$50 por cada consultoria para a UIPA. Já na Semana Antirracista, nós nos juntamos com o professor Prismic para que divulgássemos a ação pelo nosso Instagram. O nosso cliente, o restaurante Misturama, localizado no bairro da Penha, cujo dono e nosso contato se chama George. O restaurante trabalha através do sistema de self-service, das 11h30 às 15 horas de segunda a sábado. Vale também lembrar que o restaurante não é a única fonte de renda de George. As ações que fizemos foram o aplicativo financeiro, que tem por finalidade contabilizar a entrada e a saída da empresa, assim como ver o saldo e salvá-lo no histórico, registrando a balança de um mês, por exemplo. O aplicativo conta com 4 botões na tela principal. As opções são bem intuitivas. O botão entrada serve para registrar entradas e o botão saída para registrar saídas. O saldo mostrará o total da entrada, o total da saída e o balanço, que é a entrada menos a saída. A tela do saldo também conta com um botão para registrar os valores atuais, que serão zerados e logo após salvos no histórico, onde você poderá ver o saldo e seu respectivo mês e ano, como o exemplo na tela mostra. E por último, voltando à tela inicial, o botão no canto inferior direito serve para, caso o cliente perca seu celular ou desinstale o aplicativo, ele possa recuperar os dados salvos na nuvem. Vale lembrar que os dados do aplicativo são salvos sempre quando o usuário registra uma entrada, uma saída ou salva o saldo no histórico. O site foi desenvolvido com o intuito de divulgar o restaurante, fornecendo informações sobre o cardápio, a localidade e novidades. Além disso, ele também fornece contato direto com os meios de comunicações e redes sociais do restaurante.
propostas que fizemos foram trocar a foto de perfil pela logo do restaurante, colocar os cardápios no destaques do Instagram, excluir posts feitos antes da compra do restaurante, manter uma frequência de postagens de pelo menos um post por semana, adições de pratos no cardápio, o uso do uniforme, que dentro do trabalho transmite organização, higiene, padronização e segurança. E esses elementos são essenciais para todos os cargos e atividades. Os uniformes fazem com que cada equipe se diferencie da outra, fazendo que todos entendam suas funções dentro da empresa. E é por conta disso que acreditamos que para manter uma postura confortável para os clientes do nosso cliente, é com o uso de uniformes adequados para o tipo de estabelecimento. A implementação da identidade visual em utensílios também é algo excelente para deixar sua marca como uma organização. Demos a proposta do uso de guardanapos e toalhas de mesa com o logotipo do restaurante, para que assim o estabelecimento se torne um lugar memorável. Nós também sugerimos que o cliente insira pontos de panfletagem na Avenida Amador Bueno da Veiga, na altura do número 1888, e na Avenida Governador Carvalho Pinto, na altura do número 2370. Sugerimos que ele pare de vender produtos não condizentes com o segmento de mercado escolhido, que ele reformule e invista nas redes sociais e aplicativos de oferta, como o iFood, por exemplo, que haja mais investimento na qualidade do produto do que na quantidade de ofertas variadas, e que ele invista em formas de prender a atenção dos clientes enquanto almoçam, com a inserção de televisões, por exemplo. Fizemos uma rifa e conseguimos vender os 100 números, e com isso arrecadamos R$100. O prêmio da rifa era um almoço grátis para 2 pessoas, e com o dinheiro arrecadado a gente fez uma doação para o IPA. Nós da equipe Polaris agradecemos a todos que assistiram até aqui.